Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Vamos trocar uma ideia, vamos bater o papo. Lembrando que hoje já começa a Libertadores. Então hoje nós temos já jogos pela Libertadores, né? O Fluminense enfrenta o Grêmio hoje às 19 horas, lá no Maracanã. Então hoje já vamos conhecer qual que vai ser o time que vai passar para a próxima fase, para as quartas de finais da Libertadores nessa primeira rodada. Libertadores que continua amanhã e também continua depois de amanhã com jogos muito decisivos e muito importantes. A gente tem bastante assunto para repercutir, bastante coisa para falar aqui. Já convido você a deixar seu like, já convido você também a deixar sua opinião aí nos comentários a respeito de alguns dos assuntos que vamos conversar aqui. Bora, vem com a gente, vamos trocar essa ideia. E mano, eu não sei se vocês já viram isso, mas vocês viram o absurdo que aconteceu ontem no jogo de Vitória e Cruzeiro? No jogo ontem de Vitória e Cruzeiro, teve um gol do Cruzeiro que foi uma vergonha para a arbitragem e para a suposta tecnologia do futebol brasileiro. É impossível, é humanamente impossível o VAR não ter visto aquela ajeitada com o braço que o jogador do Cruzeiro dá no domínio de bola. E essa origem de jogada acaba originando um gol do Cruzeiro alguns segundos depois. Inclusive, o dirigente do Vitória, ele veio e fez um forte pronunciamento, uma forte declaração, cobrando ali o futebol brasileiro, cobrando a arbitragem, cobrando a confederação de atitudes ali que norteiam melhor o nosso futebol, porque realmente, mano, assim, é escandaloso o que aconteceu. Se você ainda não viu, mano, essa imagem, coloca aí depois na internet, pesquise e olhe. O jogador do Cruzeiro, ele claramente domina a bola com o auxílio do braço. E não é braço aqui não, ó, meio braço, meio ombro, é braço mesmo. E já puxando esse gancho aqui, a gente viu também a reclamação lá do jogo entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu no final de semana. Teve uma jogada, o jogador de São Paulo utiliza ali um braço de bloqueio dentro da área e nada acontece. Então realmente, galera, não é uma situação pontual, não é em um ou outro jogo. Em todos os jogos nós estamos tendo erros grosseiros. Erros grosseiros onde, mano, cara, é impossível não ter visto. É impossível não ter visto a ajeitada com o braço que o jogador do Cruzeiro forneceu. É impossível não ter visto o lance lá no jogo do Palmeiras, que o Palmeiras cobra uma falta e o jogador que está na barreira do São Paulo, ele bloqueia com o braço dentro da área a bola que ia no sentido do gol. Inclusive, até o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, se pronunciou sobre isso, tá? Sobre esses erros. Porque eu acredito o seguinte, mano, não importa em que clube que você torce, se você é rival ou se você não é rival. Uma hora você vai ser prejudicado ou você já até foi prejudicado por erros de arbitragem. Nossa, Neto, você não cansa de falar disso? Eu não canso. Porque para cada erro grosseiro que acontece dentro do futebol, como a vergonha que aconteceu ontem lá no jogo de Cruzeiro e Vitória, nós temos que dar ênfase. Nós temos sim que repercutir aqui, mano, e ajudar a disseminar esses absurdos que estão acontecendo dentro do nosso futebol. Porque isso tá prejudicando as equipes, isso tá estragando o espetáculo, isso tá roubando protagonismo. Todo mundo viu aquele negócio lá de juiz anunciar. Vai abrir agora o microfone pro juiz anunciar no estádio, aí a câmera vai lá, foca no juiz. É muito protagonismo pra quem é bastidor. Protagonista de futebol são os jogadores, é o espetáculo, é a torcida, é os mosaicos. É isso que é o protagonismo do futebol. A arbitragem não tem que ter protagonismo e cada vez mais vai ganhando mais protagonismo. Onde já se viu agora? Árbitro virou a estrela do jogo. E além disso, se fosse ainda, né, a estrela por um bom trabalho, mas não. É um trabalho ruim, é um trabalho porco, é um trabalho esdrúxulo, é um trabalho grosseiro. É isso que tem acontecido com a nossa arbitragem. E o que eu vi ontem, pessoal, no lance, olha, eu não sou torcedor do Vitória, mas o que eu vi ontem foi uma vergonha. Uma vergonha, uma origem de jogada que culminou no gol.
ser ajeitada claramente com o braço. Escárnio do futebol. E aí, ó, até o presidente Paulo Nobre se pronunciou sobre os últimos erros, né? Mais especificamente sobre o jogo de Palmeiras e São Paulo, claro. Ele estava falando sobre isso, né? Até porque essa declaração dele veio muito próxima, né? Logo após o jogo, ele falou o seguinte, ó. Tô com a impressão que os deuses do futebol, entre aspas, tá? Então, quando ele fala deuses do futebol, ele tá querendo dizer dos organizadores, né, da confederação por trás do futebol brasileiro. Ele utiliza isso com aspas como uma ironia, sabe? Ah, os deuses do futebol, né? Os deuses do futebol. Não gostariam de ver o Palmeiras tricampeão brasileiro. E creio que os competentíssimos integrantes do VAR são bem devotos desses deuses. Claramente uma referência, mais uma vez, à confederação que organiza o futebol brasileiro. Continuamos vivos, mas até quando? E o pior é que se faz vista grossa para esse. Aí ele utiliza uma palavreada aqui que eu não vou utilizar aqui, né? Para esse futebol. Eu vou censurar essa palavra porque realmente é uma palavra bem pesada. É praticado pelo anonimato de quem decide o resultado de um jogo nos bastidores. E conta com a complacência dos péssimos árbitros que infelizmente temos hoje em dia. E é por isso que eu falo para vocês. É muito dinheiro envolvido para que a gente continue testemunhando esses absurdos. E não tem como a gente pagar o valor que a gente paga nos ingressos e parte desse valor também vai para a CBF com uma arbitragem e uma tecnologia porca como essa. Não podemos cansar de bater nessa tecla. Vamos continuar aqui, vamos seguir aqui, porque como se não bastasse, o Ministério Público agora vai julgar aí o Palmeiras. O São Paulo fez uma denúncia contra o Palmeiras em relação a possíveis cantos de torcidas homofóbicos que aconteceram dentro do Allianz Parque, com os torcedores do Palmeiras se referindo aos jogadores do São Paulo como vamos pra cima delas. Neto, o que você pensa disso? Vamos lá, vamos pontuar aqui. Em primeiro lugar, o que é certo. Se atitudes como essas são descritas como atos de discriminação, elas devem ser levadas a rigor. Elas devem ser, sim, levadas a critério de justiça. Então, o que é certo. O Corinthians foi condenado e teve alguns jogos, se não me engano, sem torcida por causa desse mesmo motivo. Então, se do outro lado ocorreu a condenação, o que é certo. Você tudo bem. Tem sim que ser avaliado. Tem que sim que ser levado em consideração. Só que olha só como as coisas elas são de acordo com o referencial. Porque os torcedores do Botafogo, eles foram lá e penduraram bonecos simulando, né, da Leila Pereira e do Edinaldo Rodrigues. O Botafogo foi multado em R$80 mil apenas. Agora, os torcedores do Palmeiras cantam hinos aí com sinais de discriminação e eles podem, né, o Palmeiras pode sofrer a punição de ter um campo sem a presença da torcida. Assim como aconteceu lá com o Corinthians. Aí eu pergunto pra vocês, em ambas as situações nós temos atos de incitação à discriminação e violência, correto? Na verdade, eu vejo o enforcamento até como algo pior. Não tô passando pano pro que tá errado, tá bom? Não me interpretem mal, mas eu vejo até como ato pior, porque é uma incitação à violência. E simplesmente eles pagam uma multinha e tá tudo certo. Agora, o Palmeiras, ele pode correr o risco de ter jogo sem a presença de torcida no estádio? Por causa disso? Por que não se aplica uma multa pro Palmeiras? Por que não se aplica uma multa pro Corinthians, assim como foi aplicada a multa ao Botafogo? Eu só quero ver até onde essa história vai. Porque eu acredito que você tem que ter bom senso e coerência no julgamento. Eu sou sim a favor, certo? De você correlacionar as coisas, de você fazer o julgamento, afinal, discriminação é discriminação, seja ela religiosa, seja ela de orientação sexual, seja ela de etnia, enfim, qualquer tipo de discriminação é discriminação. Só que a violência também é uma forma de discriminação e também de incitação à violência, que foi o que aconteceu no estádio do Nilton Santos. E mesmo assim eles receberam uma multa de R$80 mil e tá tudo certo.
Tá tudo certo. Ah, mas eles foram lá, bloquearam o acesso dos torcedores e tudo mais. Sim, o Palmeiras pode fazer isso também, com os torcedores que foram responsáveis por esses cânticos. Então, eu quero só observar para que contorno a justiça vai levar isso. E a gente vai vir falar aqui, tá? A gente vai vir falar aqui. Porque não é certo o Botafogo só levar multa e o Palmeiras ter que arcar com um punhado de coisa, com um punhado de punição. Os dois são atos, então, que vocês julguem da maneira correta e coerente. O Botafogo também deveria perder torcida no estádio por causa disso que aconteceu. Porque isso também é muito grave. Eu não tô passando pano mais uma vez porque aconteceu lá no Palmeiras. Mas eu estou falando que também é muito grave aquilo que aconteceu no estádio do Nilton Santos. Vamos ver. Vamos ver como que as coisas vão se ilustrando, porque eu não sei não. Deixa eu corrigir uma informação muito importante com vocês aqui agora, tá? Para quem recebeu essa mensagem aí nos últimos vídeos que a gente vem falando sobre isso, muito importante esclarecer. Só para que não tenham aí, para que todo mundo entenda, para que não tenha mal entendido. Lembra que eu falei para vocês do lucro operacional da Caixa Econômica Federal de 23 bilhões que aconteceu agora, que foi divulgado esse balanço com esse lucro. E aí, esse dinheiro ele vai ser diluído lá no fundo de garantia. Então, as pessoas que no ano de 2023 trabalharam de carteira assinada e fizeram o recolhimento do fundo de garantia, elas vão ter direito a um reajuste em relação a esse lucro operacional. Então, vai estar disponível para você. Neto, eu preciso ter a conta da Caixa Econômica Federal? Não. Não importa, às vezes você trabalha numa empresa, você tem a sua conta salário por algum outro banco. Só que eles fazem esse recolhimento também. A empresa faz direto esse recolhimento ali na fonte, né? Ali do seu salário, já descontando. Então não importa. Você não precisa ter a conta da Caixa necessariamente, tá bom? Vale lembrar que você tem que ter trabalhado no ano de 2023, porque agora eles estão fazendo esse cálculo, né? Eles estão refazendo esse cálculo devido a esse lucro e vão diluir agora em 2024 a distribuição desse valor. Como que eu vou ficar sabendo disso? Simples. É só chamar o pessoal aqui, ó, da 2C Promotora, conversa com eles lá. Inclusive, recebi uma mensagem muito bacana de uma pessoa que foi atendido por eles lá, elogiou o trabalho, gostou muito do trabalho, tirou todas as suas dúvidas, é gratuito, não tem custo nenhum, é só você entrar aí no link que eu estou colocando fixado, conversa com eles para você saber certinho, para você tirar todas as suas dúvidas, para que você também veja se você tem direito a esse benefício ou não. Às vezes, mano, tu tá aí, você tem direito ao benefício, você trabalhou, recolheu tudo certinho e você tá lá para receber esse benefício e você nem tá sabendo. Então vai lá, entre em contato com eles, tira as suas dúvidas, eles têm um canal voltado para o seu atendimento, fala que você veio pelo Opina Porto, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do atendimento deles lá. Beleza? Lembrando que eles têm muitos outros serviços disponíveis também. Aí é só você trocar uma ideia com os caras lá, que eles estão aí para te atender. Tá bom, pessoal? A 2C Promotora, tamo junto. Galera, é o seguinte. O Endrick, ele pode estar com os dias contados no Real Madrid, mas calma. Calma. Tranquilidade. Não é definitivo. Pode estar acontecendo, segundo o jornal, o espanhol, né, o AS, aqui, ó. De acordo com a informação do jornal espanhol AS, Endrick analisa a possibilidade de sair por empréstimo em janeiro de 2025. O atacante está determinado a ser uma opção para o técnico Ancelotti no Real Madrid, mas tem um plano B caso isso não aconteça. Isso porque, segundo a imprensa espanhola, Endrick não quer ficar sem visibilidade e correr o risco de perder o espaço na seleção brasileira. Início aí de chegada no Endrick no futebol espanhol, ele tá tendo muitas e muitas polêmicas. Uma por uma questão em amadorismo dos gestores de carreira do próprio jogador, que fica fazendo aqueles negócios, sabe, de tentar desconstruir o Endrick de um garoto moderno, de um garoto da nova geração e levar o cara pro passado. Isso é uma besteira. Ficar falando que o cara prefere uns jogador, tipo, umas coisas mó antigas lá, tá ligado? Pergunta pro cara, PlayStation 5 ou Xbox X? Ah, Atari. Umas coisas assim, nada a ver. Então, isso daí é um erro absurdo dos gestores de carreira do atleta. Segundo ponto, a gente teve toda a situação que aconteceu aí, chegou o Mbappé, agora já tem os jogadores ali que já estavam entrosados, então realmente ele conseguir espaço dentro do Real Madrid assim logo de cara
vai ser muito difícil. Ele também tem que ter essa noção e essa paciência, vendo que ele é um garoto muito mais jovem, então ele vai ter mais tempo para poder performar o futebol dele. Então não é só assim, tô saindo, quero ser emprestado. Dá uma segurada, dá uma segurada. Vai conquistando o seu espaço e a sua oportunidade. Mas eu vou perder espaço na seleção brasileira. E daí? Você é muito jovem. Daqui a 1 ano, a 2, a 3 anos, você pode voltar tranquilamente para a seleção brasileira. Inclusive, seleção brasileira, mano, vai que se exploda a seleção brasileira, na moral. Seleção brasileira não tá mais representando porra nenhuma, porque o futebol brasileiro tá uma vergonha. O futebol brasileiro tá ridículo. O futebol brasileiro tá podre. O futebol brasileiro tá um nojo. Tá um nojo, tá dando ranço de acompanhar essas patifarias, essas palhaçadas que tem acontecido no nosso futebol. Então que se dane a seleção brasileira também. Ele tem que pensar aí na carreira dele, foca na carreira dele. E outra coisa que eu falo pra vocês, o Mbappé mal chegou no Real Madrid e já tá saindo uma picuinha de vestiário também. Tem isso também. Olha só isso daqui, tá? Matéria do GE. O Rodrigo se manifestou nas redes sociais e apagou a publicação dele, logo após o empate lá do Real Madrid, inclusive empate esse que teve o gol do Rodrigo. Olha só o que ele escreveu na publicação dele. Tô feliz pelo gol e o crescimento do time. Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrigo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem a sua importância nos jogos e vai mostrar o seu valor nas diversas competições que vamos disputar. Ele escreveu isso na sua rede social e foi lá e apagou. E aí, em nota, a assessoria de comunicação do jogador esclareceu que a intenção da mensagem passava por ressaltar a importância da equipe. E como a interpretação da publicação no canal do jogador não seguiu a linha pretendida, o conteúdo foi apagado. Falo pra vocês, às vezes muita estrela dentro de uma mesma equipe pode atrapalhar um pouco o vestiário. Não tô dizendo que o Rodrigo quis fazer uma crítica nem nada não, mas assim, é muito estranho, né? Uma publicação dessa e depois apagar essa publicação, porque o pessoal interpretou errado. Mas espera aí, quando você vai fazer um post de alguma coisa, você não lê várias vezes aquilo antes de você enviar? Você não vê basicamente ali, você não faz análise, basicamente, autoanálise daquilo que vai ser postado, como as pessoas podem interpretar aquilo? Porque assim, não é um jogador que ascendeu agora e é novato ainda na carreira. Não, é um cara que já está acostumado com a exposição, com o nível de exposição. Então, pra mim, isso daqui, não sei. Isso aqui pode ser ali uma indireta aos bastidores aí da equipe ou à imprensa que só tem repercutido Mbappé, Mbappé, Mbappé. Vamos ver como vai ficar a coisa. Mas, enfim, é algo de se pensar. E, galera, o Rodolfo Landim, em um grupo pessoal dele, lá no WhatsApp, ele fez uma publicação nesse grupo. Essa publicação foi confirmada, inclusive, pelo portal Goal e também pelo GE, de que foi o próprio dirigente que fez isso, após o jogo contra o Botafogo. Jogo esse que o Flamengo acabou sofrendo a derrota. Ele falou o seguinte, lá no grupo: acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais, falando sobre o Botafogo, sobre os investimentos em reforços. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro. Escreveu aí o Landim no grupo. E óbvio que essa mensagem, ela caiu ali como uma bomba nas redes sociais, na internet e tudo mais. E aí, o John Textor, ele rebateu essa crítica do Landim em relação a essa SAF aí sem fair play financeiro. Ele falou o seguinte: é sabido que gosto e respeito muito o Rodolfo. E a verdade é que acredito na ideia de trazer o fair play financeiro para o Brasil.
mas não posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que nossos níveis salariais atuais estão apenas em 45% das receitas. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo Fair Play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias do Fair Play financeiro fossem aplicadas no Brasil. Então, essa foi o que o John Textor falou aqui. Só que assim, mano, tem uma diferença nessas duas perspectivas. E o mercado financeiro, ele utiliza muito essa mudança, né, de perspectiva para justificar e para fazer uma contabilidade encaixar. Porque quando o Landim, ele falou sobre o Fair Play financeiro do Botafogo, ele estava falando em termos de contratação. Valores de contratação e a receita do clube no ano passado. Foi essa comparação que ele fez. Quando o John Textor respondeu ele, o John Textor falou níveis salariais. Então o John Textor ele foi na perspectiva do salário, certo? O salário dos jogadores mensal, e o Rodolfo Landim foi na perspectiva contratação. Valores para contratar o jogador. E receita. Perspectivas e abordagens diferentes. E aí, quando o John Textor ele utiliza essa perspectiva salarial, isso vem ao encontro do posicionamento dele. Ele é contra o fair play financeiro por receita, por nível de contratação. Ele é a favor do fair play financeiro por nível salarial. Então assim, se você quiser pagar 1 bilhão na contratação do jogador, você pode. Se você não ultrapassar o salário, o teto salarial, tá perfeito. Já o Rodolfo Landim, se você quiser contratar um jogador de 1 bilhão, você tem que ter uma receita compatível para isso. Você pode, se você tiver uma receita compatível para isso. Então assim, o que o John Textor faz aqui é despistar por um ponto de vista do qual ele é a favor e que favorece o discurso dele. Agora, não foi isso que o Landim falou. O Landim falou sobre a questão do fair play financeiro na contratação e não no salário. E aí o John Textor foi lá e despistou. O John Textor ele tem essa habilidade, né? Ele é um cara que ele muda o cenário de acordo com aquilo que é vantajoso para ele. E eu sou a favor também do fair play financeiro no Brasil. Eu acho que tem que existir. É justo. Agora, o Landim também não pode justificar a derrota do Flamengo com o argumento do fair play financeiro. Porque a janela tá aberta aí, o Flamengo é um time também que tem dinheiro para isso, tem equipe para fazer as contratações e tá aí, tá aberto, não contratou ninguém. Enquanto isso, o Botafogo tá se mexendo. E eu falo para vocês, não é só o Flamengo que corre o risco de ficar para trás. O Palmeiras também agora, amanhã, corre o risco de ficar para trás também. Por quê? Porque você tem que se mexer. Meu amigo, a água bateu na bunda. Então não adianta o Rodolfo Landim erguer esse discurso agora, justificando a derrota do Flamengo pro Botafogo em virtude do fair play financeiro. Não adianta, tem que trabalhar. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Tá bom? Coloca nas opiniões aí, galera, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Bastante assunto que a gente comentou aqui. Coloca aí, tamo junto. Não se esqueça de apoiar mais uma vez, ó, os nossos amigos da A2C Promotora. Esse vídeo é um oferecimento deles e o link tá fixado aí nos comentários. Tamo junto. Valeu.